Dizem que o ano só começa depois do carnaval. Pois bem, o carnaval já passou, tá todo mundo a 1000 por hora, só que quem também começou seu ano novo foi o mosquitinho da dengue. Ele voltou e voltou com tudo, e esse é o tema do nosso Saúde e Produtividade de hoje. Eu vou debater esse assunto com 2 especialistas, depois da vinheta. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. José Antônio Navarro, ele que é especialista em medicina do trabalho, também presidente da AGONT. Seja bem-vindo novamente, né, doutor? Verdade, Bruno, muito obrigado, é um prazer estar aqui. E também, vindo novamente aqui conosco, compondo a nossa mesa, a enfermeira Natália Freitas, especialista em enfermagem do trabalho, em atenção básica e saúde da família, e também a nossa enfermeira aqui do SESI. Seja bem-vinda mais uma vez, Natália. Obrigada, Bruno, pelo convite, mais uma vez. Vocês voltaram, só que quem voltou também foi o mosquitinho da dengue. Ele andava meio sumido. Por que ele voltou agora com tanta força? Bom, o ano começou com muita chuva, período chuvoso, propício para o desenvolvimento, né, do mosquito, e então esse número expressivo de casos nesse período. Infelizmente, né, Bruno, como você mesmo falou, o ano começou, mas infelizmente o mosquito já veio atacando, e como a Natália falou, na época da chuva, então ele tem a reprodução muito facilitada, porque ele precisa de alguma pequena quantidade de água acumulada por alguns dias, ele já consegue se reproduzir, né, Natália? Então a gente passa todo ano, todo início de ano, a gente vê esse aumento dos casos. Às vezes flutua, tem anos que tem menos, né? Sempre tem essa oscilação, mas esse ano a gente está assustado aí com a quantidade de casos que estão acontecendo. Depende muito também do vírus, né, que está circulando. Quando circula-se muito um vírus, as pessoas adoecem por ele e depois tendem a não adoecer mais, né? Porque já tiveram o contato, então já desenvolveram a imunidade para esse tipo de vírus. Então, vírus diferentes, a possibilidade de contaminação acaba sendo maior. Acaba sendo suscetível a uma nova infecção, né? Verdade. E desde que eu era criança eu ouço, né, falar dos cuidados sobre a dengue, de não deixar água no plantinho no pratinho da planta, né, tirar água de pneus, calhas, etc. Mas essas ações não estão sendo efetivas, né? Ou estão? Porque a percepção que a gente fala isso ano a ano, e esse ano a gente está pior com os casos de dengue. Infelizmente, no caso de dengue, a gente conta com esse apoio e essa consciência de todo mundo. Então, é um tipo de doença que, se todo mundo não se engajar nessa prevenção, a gente não atinge um resultado legal. Porque às vezes você cuida do seu ambiente, do seu apartamento, da sua casa, do seu lote, mas se o seu vizinho do lado não cuida, o mosquito que nasceu lá, ele vai sobrevoar o muro e vai te picar, por exemplo, né? Ele tem um alcance de alguns quilômetros, então uma pessoa que não tomou as medidas necessárias de prevenção e de cuidado, ela pode impactar toda uma região, né? Afetando a vida de várias pessoas. Então, essa é uma das grandes dificuldades quando a gente toca no assunto dengue. A gente depende dessa conscientização e do coletivo. Mas isso vale também para todas as enfermidades virais, vou chamar assim. Porque você precisa também de uma imunidade coletiva. É isso? Faz sentido? Sim. Os cuidados, né, com não deixar água parada, né, evitar a proliferação do mosquito, são essenciais, primordiais para a prevenção da doença. Não tem se mostrado tão efetivo pelo que o Dr. José Antônio disse, né? É necessária a conscientização das pessoas, da população, e nesse sentido, né, tem se mostrado insuficiente, e temos em paralelo, né, uma nova possibilidade, né, de se prevenir, que é a vacinação. E eu considero que é a nossa bala de prata. Eu acho que isso que vai fazer uma diferença. Verdade. Você tem a minha infância, né, que tinha essas campanhas, e, nossa, eu falei da infância, a gente tá falando de dengue, não posso deixar de lembrar do personagem da turma da Xuxa lá, do show da Xuxa. Tinha o dengue e o praga. Isso mesmo. Se você é dessa época, se você lembra do que eu estou falando, tem uma péssima notícia para te dar. Doutora Natália não lembra porque é mais nova. Nem eu assisti no canal ao vivo.
Mas olha só, então desde que a gente tinha até esse personagem do show da Xuxa, né, dengue, eu vejo esses mesmos cuidados sendo repetidos e muitas vezes não sendo feitos. Só que naquela época não tinha vacina, né, doutor? Isso. Então, assim, a prevenção ficava restrita a esse cuidado, né? Sim. Esse cuidado, esse bom senso, essa conscientização, né? Que eu costumo dizer que não é um acessório de fábrica, é opcional, então nem todo mundo tem. Mas agora, como você mesmo colocou, Bruno, é uma revolução quando a gente fala em dengue, a gente pensar que, né, nós temos agora essa vacina, que aí sim a gente está falando de um método de prevenção muito eficaz. Né? A doutora Natália vai poder discorrer melhor, que ela é uma especialista nessa área, mas é algo que faz brilhar os olhos, na esperança de realmente ver essa doença controlada. Ela é dita como uma vacina inovadora. O que tem de tão inovador nesse imunizante? Essa nova vacina contra a dengue, já existia outra, né? Há alguns anos já existe outra, mas essa nova, ela não exige que a pessoa faça uma testagem pré-vacinação. A vacina antiga exigia isso, né? Só podia ser vacinado quem já tivesse tido dengue em algum momento da vida, né? Pessoas que não tiveram a doença não podiam ser vacinadas. As pessoas mais predispostas a adoecerem, né, não podiam ser vacinadas. E com essa nova vacina, todas as pessoas podem ser vacinadas, independente se já teve ou não a doença. É claro que tem as indicações, as contraindicações, mas de uma forma geral, todas podem tomá-la. E é uma vacina eficaz? É uma vacina eficaz. Mais de 80% de estudos, né, demonstram mais de 80% na prevenção da doença, um número ainda maior de casos graves e hospitalizações, chegando a 90 e poucos % de prevenção de casos graves e internações. Não, que isso é ótimo, né? Eu já peguei dengue há uns 7, 8 anos atrás, não sei. Meu Deus, parecia que eu fui atropelado. Né? Claro, eu não precisei internar, mas ainda bem que eu não precisei. Se eu já fiquei de cama naquele estado, imagina se eu tivesse um agravamento. Então, se a vacina já impede, ou pelo menos ameniza, né, o impacto do adoecimento e o agravamento, já é um grande avanço. Sim. Tem contraindicação? Sim, essa vacina ela é feita a partir de vírus vivo atenuado. O vírus está vivo, né, diminui-se ali o poder de adoecimento, mas ele ainda é vivo. Então, pessoas que têm uma imunidade mais baixa não podem tomá-la, né? Pessoas que fazem tratamento para câncer, né, imunossuprimidos de uma forma geral, gestantes também, lactantes e idosos. Os idosos, apesar de ser um grupo de risco, né, tem a imunidade mais baixa, então, por hora, está contraindicada. Correto. E o esquema vacinal? Ela também é um pouco diferente do que a gente está habituado. Ela é diferente. O esquema completo, né, para a pessoa pegar a imunidade máxima da vacina, consiste em 2 doses. Uma hoje e uma daqui 3 meses. A pessoa vai estar totalmente imunizada depois da segunda dose, nesse intervalo de 3 meses. Mas na primeira já começa... Já, 14 dias, mais ou menos, após a primeira dose, a pessoa já tem uma certa imunidade. Não é a imunidade máxima contra a doença, né? Que a vacina pode proporcionar, porque você vai precisar da segunda dose, mas já é uma imunidade considerável. Doutor Navarro, e como a pessoa sabe se ela está com dengue? Quais são os principais sintomas? O que ela pode fazer também para diagnosticar? Tá. Então, Bruno, a dengue ela é uma doença febril, aguda, e os sintomas mais comuns são febre, que dura ali até uns 5 a 7 dias. Então, febre, dor no corpo, dor de cabeça, a famosa dor retroocular. Então, a pessoa tem uma sensação de que atrás do olho fica bem dolorido no fundo do olho. A dor no corpo ela é muito importante também, é um sintoma muito expressivo nos pacientes com dengue. As pessoas às vezes descrevem como uma dor que parece que quebrou tudo, assim, né? É uma dor bem intensa. Então, são os sintomas mais comuns, né?
ela pode vir também com alguns sintomas gastrointestinais, uma náusea, um enjoo, às vezes até algum vômito, uma diarreia também pode acontecer. Mas os mais frequentes são esses mesmos. Então, a gente sempre alerta a população, olha, tá com febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor retroocular, procura o atendimento para fazer o diagnóstico e fazer o tratamento adequado. Esse diagnóstico é o teste, é o popular teste. Então, nem sempre, porque às vezes, a depender do momento em que a gente está, por exemplo, nós estamos vivendo num momento de franca epidemia de dengue, né? Então, o diagnóstico pode ser clínico, baseado no contexto das outras doenças. Aí você tem alguns exames de suporte que você faz para entender se a pessoa está desidratada ou não, para poder prescrever o tratamento adequado. Que basicamente, nos casos de dengue clássica, é uma hidratação vigorosa, uma hidratação intensa. Né? Porque o maior risco que a gente tem no caso de dengue é que aquele paciente ele se desidrate, com isso ele favorece ter manifestações hemorrágicas. Então, por isso que a gente insiste tanto na hidratação, no soro, que é o que vai melhorar o estado geral do paciente. Quando eu peguei dengue, eu acho que eu fiquei uns 4 dias ruim. Qual que é a média? Quanto tempo a pessoa se afasta, tem que ficar de cama? De cama, né? Os quadros, eles podem ser desde quadros leves, a gente tem até casos em que a pessoa não tem nem sintomas, nem febre, nem nada, até casos graves de hemorragia e casos fatais. Em média, são 7 dias para se recuperar, para você voltar ativo, voltar ao trabalho, ainda não 100%, mas assim, retomar suas atividades habituais. Uma média de 7 dias. Nossa, uma semana de vida perdida, É uma gente. semana. E com muito mal-estar, né, Bruno? Nossa, é terrível. Não recomendo pra ninguém, viu? Não recomendo pra ninguém pegar dengue. Então, tem como prevenir, tem como fazer esses cuidados na casa que você citou, tem como tomar a vacina, que talvez seja a nossa bala de prata, a nossa melhor opção no momento. Porque 7 dias você tem um prejuízo, obviamente, para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, e também um prejuízo para o trabalho. Né? Vocês têm alguma informação sobre o impacto disso na atividade econômica? Então, temos sim. Tem alguns estudos que mostram assim, gastos envolvendo os gastos diretos, né, que envolvem o sistema de saúde, tanto o público quanto a complementação com o particular. Os gastos diretos envolvem mais ou menos 374 milhões. Isso são dados de um estudo muito bacana, feito pela Firjan. Então, assim, se não me engano, foi em de 2016 até 2023 fez uma avaliação dos casos, e aí eles conseguiram identificar, assim, uns gastos de forma geral. Todos os gastos envolveram 2,3 bilhões, desde controle dos vetores, né, que é o controle do mosquito, até os cuidados médicos com internação, medicação e tudo mais, envolvendo também os dias perdidos, todo o dinheiro que se gasta para fazer todo esse suporte nos pacientes, né? Que tem isso do afastamento, né, Natália? Você que é enfermeira do trabalho já deve ter pego empresas que tiveram problemas com a ausência do trabalhador porque estava doente. Isso impacta na produtividade. Como que é isso dentro da empresa? Como o doutor Navarro disse, né, a média de afastamento é de 7 dias. 7 dias em uma produção de uma empresa é muito, né? E às vezes a pessoa volta a trabalhar, mas ela ainda não está 100%, né? Ela volta, mas ela ainda volta com um certo mal-estar, ela não consegue ter o mesmo rendimento que ela tinha antes de adoecer, né? Então, às vezes ela não está faltando mais, ela já está lá, mas com uma produção bem menor. Então, a produtividade da empresa cai bastante. E tem um estudo que aponta que 80% das indústrias no Brasil sofreram, né, com os impactos das arboviroses, e a gente fala de dengue, mas também de zika e chikungunya. Uhum. E desse total, né, que teve esse impacto, houve-se uma redução de 42% da produtividade. Quase metade da produtividade perdida, é isso? Quase metade. Pessoal, e um agravante, né, Natália, Bruno, que
como isso acontece principalmente nessa época do ano, então são afastamentos que vão acontecer muito próximos um do outro ou concomitante. Então, às vezes a empresa vai ter vários trabalhadores afastados ao mesmo tempo, né? Então isso impacta muito. Tem também alguns dados que mostram, né, que esses afastamentos às vezes respondem por uma porcentagem significativa do absenteísmo total da empresa, né? Principalmente nessas épocas de início de ano, que são quando os casos acontecem mais. Uma informação interessante é que a faixa etária predominantemente adoecida por dengue é de 30 a 39 anos de idade. Que é a faixa produtiva. É a faixa produtiva. É quem justamente está na empresa, quem justamente leva o sustento para casa. Seguida aí da faixa de 40 a 49 anos, que também é a tá segunda faixa mais produtiva. O que você falou é engraçado, né? Se não fosse trágico, seria cômico. Aí o funcionário, ele sai do carnaval, depois de ter feito umas bagunças, volta com Covid. Aí já pega o afastamento. Passa um pouquinho, ele está no meio dessa complicação com a dengue, ele contrai dengue, mais 7 dias afastados. Aí já vem a frente fria, ele pega gripe. Gente, se a gente não tiver... Não, a gente brinca, mas se não tiver uma força-tarefa, a gente vai perder o primeiro semestre. Né? A gente brinca assim, é claro que é de maneira jocosa e reverente, mas se a gente não tiver uma prevenção, se a gente não fizer uma força-tarefa, conscientização, a gente vai perder o primeiro semestre por conta de vírus, de problemas como esse, né? Então fica mais uma vez a indicação para você que entra nos critérios de imunização, para que também se vacine contra a dengue. Né, procure aí no posto de saúde, existe essa vacina disponível para grupos específicos, a rede privada também oferta, o SESI leva conscientização para dentro da empresa, com campanhas educativas e também com muitas ações teatrais, intervalos animados, apresentações musicais, e tudo que o seu trabalhador precisa para compreender, né, que ele precisa também tomar alguma atitude contra a dengue. Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar da produtividade também. Além de dengue, ou junto com a dengue, para a gente reiterar, né, a informação para os nossos espectadores, a pessoa que vacinou contra a Covid pode vacinar contra a dengue? Pode sim. É necessário um intervalo entre as doses, mas pode vacinar sem problemas. Quem vacinou contra a influenza pode vacinar contra a dengue? Sim, também respeitando, né, o intervalo das doses, ok. E aí vocês falaram que a dengue você toma uma dose agora e outra daqui 3 meses. E nesse intervalo, ele pode tomar uma outra vacina? Sim. Não tem problema. Normalmente. Não tem problema. Não vira jacaré. Não vira jacaré. Bruno, se você me permite, eu gostaria só de destacar também a importância dessas ações que você citou aí também de conscientização que a gente consegue fazer junto às empresas, porque quando a gente dá essas dicas, né, de cuidados, como prevenir dengue e tal, não sei o quê, acaba que isso é uma mudança de cultura, e como toda mudança de cultura, não adianta às vezes a gente falar uma vez, né? Então você tem que mostrar, dar alguns exemplos, às vezes falar e abordar esse assunto algumas vezes. Então levar esse tipo de educação, eu poderia até chamar de uma educação continuada para dentro da empresa, para o chão de fábrica, isso é muito bacana, porque isso, repetidas vezes, tem uma chance grande de conseguir causar mudança lá no fim da linha, né? Lá na casa do trabalhador, e ele conseguir levar para casa essas orientações, né? Então, assim, como nem todo mundo vai agora de imediato estar... como é que eu vou dizer? Não é disponível, mas assim, está sujeito a receber a vacina já de imediato, mas todo mundo se beneficia se essas medidas de prevenção forem adequadas, né, e forem tomadas de uma forma bacana. É por isso que o SESI gosta de levar essa prevenção para dentro da empresa por vários caminhos diferentes, né? Então, para quem gosta mais de conteúdo técnico, tem palestra com profissionais de saúde. Para quem gosta de um conteúdo mais irreverente, tem um teatro que explica de forma lúdica o que a pessoa deve fazer. Para quem gosta de tecnologia, tem uma plataforma, um aplicativo no celular, que a pessoa tem game, tem quiz, tem joguinhos, que ele pode ir se capacitando, né? A gente grava podcast por conta disso, sempre pensando em levar informação de qualidade, aumentar o nível de consciência das pessoas, para que elas possam se prevenir e, claro, adoecer menos. Sem contar todo o nosso programa de saúde ocupacional e segurança do trabalho, né, que nossa equipe técnica está à disposição das empresas também para auxiliar no que for necessário no ambiente laboral.
Poxa, papo de qualidade, mais um, né? E eu já quero ver vocês aqui de novo, porque é sempre um papo que elucida, um papo muito rico, né? E principalmente que a gente possa levar prevenção aí ao nosso público. Natália, eu quero agradecer a tua presença, mas antes eu quero deixar também aí considerações finais, fique à vontade. Sobre dengue, sobre saúde, sobre o que você quiser. Pode falar sobre gestação também, que a gente vai gostar. Então, pessoal, reforçando, né, tudo que dissemos aqui, a prevenção da proliferação do mosquito é a forma mais eficaz de prevenção à doença. No entanto, tem mostrado-se ineficaz, porque precisa de conscientização, e aí as ações de conscientização são extremamente importantes, mas a vacinação vem como aliado. Então, tendo a oportunidade, vacinem-se, vacine sua família, que você não vai depender do seu vizinho fazer a parte dele, né? Você vai estar fazendo a sua. Muito obrigada obrigado pelo convite, mais Imagina, uma vez. a casa é sua. Da mesma maneira, doutor José Antônio Navarro, muito obrigado pela presença e suas considerações finais. Bom, eu que quero agradecer pelo convite. Eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês nesse momento. E, de uma forma geral, eu quero dizer assim que sempre que possível vamos prevenir, né? Porque tratar é mais dispendioso, mais arriscado e nem sempre pode dar o resultado que a gente espera, né? Todo tratamento tem seus riscos. Mas a prevenção é uma coisa que vale muito a pena. Tanto do ponto de vista de qualidade de vida, de segurança, de saúde mesmo, como também até do ponto de vista financeiro. É algo muito mais interessante. De uma forma geral é isso, eu agradeço mais uma vez e é isso aí, pessoal. E falando em prevenção, a gente tem que destacar também a nossa prevenção contra a gripe, contra a influenza. Então você pode levar esse benefício para a sua empresa com o SESI. O SESI vacina seus trabalhadores, leva aí a imunização contra a gripe para o ambiente do trabalho. Seu trabalhador não precisa deslocar, não precisa sair, não precisa pegar fila, não precisa se gripar no caminho. E aí a gente evita também o adoecimento dele, os afastamentos do trabalho e, claro, sempre contando com muita saúde para ele e para você. Tá? Quero agradecer também a nossa equipe técnica, Juliane Caldeira, o meu xará Bruno, né, nossos sponsors Sandra Tokarski, Sandro Mabel, Paulo Vargas e minha gratidão absoluta aí para você que nos acompanha todas as quartas. Muito obrigado e te vejo no futuro.